Hoje nós vamos falar de um erro bastante frequente que é dizer para mim fazer, para mim copiar. Professor, é para mim copiar? É para mim digitar? Né? Para mim escrever, enfim, existe essa estrutura bastante comum. Aliás, eu diria que é mais comum do que dizer para eu fazer, por exemplo, ou para eu fazer. O problema não está no para nem no para. E a gente fica se perguntando, mas por que as pessoas falam para mim fazer se eu, particularmente, que sou uma professora de português, trabalho gramática, sabemos que a escola trabalha essa questão, que mostra o certo, que mostra o errado, mas por que as pessoas continuam dizendo para mim fazer? Está correto, afinal, de tanta gente falar? Bem, ainda não está correto, né? A gramática diz que realmente nós temos que dizer para eu fazer ou para eu fazer. Olha, para eu fazer isso para você, vai ser importante que você faça algo para mim. Então, o para eu é a forma correta, o para mim é a forma incorreta. Muita gente, de fato, fala para mim fazer, creio eu, e alguns estudiosos também creem, que é por causa do para, porque realmente o para é uma preposição, e as preposições, de modo geral, depois delas, os pronomes são o mim, o ti, né? Tanto é que você fala sem mim, né? Para mim, de mim, né? Então, é mais comum realmente ter o mim depois de um para, depois de um sem, depois de um de, que são preposições, do que o eu. Porém, nesse caso, eu preciso ter o eu, porque ele será o sujeito do verbo que vem depois. E na gramática, né, estritamente na gramática, nós devemos usar o pronome reto, o eu, nesse caso, o eu. Ou o nós, por exemplo, para nós fazermos, para eu fazer. Para nós copiarmos, para eu copiar. Portanto, fica aqui esse alerta. Cuidado com para mim fazer. É para mim fazer? Não, o certo é para eu fazer. Um lembrete, é possível ter sim o para mim e depois ter esse verbo, porém existe uma pausa que na fala a gente realmente faz essa pausa e na escrita a gente usa vírgula. Eu acho que o nosso ouvinte, né, o nosso usuário aqui do nosso portal Pai Querer vai perceber a diferença. Quando eu digo assim, para mim, ler é fundamental. Veja, não é para mim ler, é para mim, na minha opinião, ler, o ato de ler, a leitura, é fundamental. Então, há uma grande diferença entre dizer para mim ler e para mim ler é fundamental. Esse sujeito aí não tem conexão entre mim e o verbo.